Vamos lá. Vamos ali. Fazer assim. Vamos juntos. Esqueci de encher essa garrafa d'água. Encheremos a garrafa d'água. Ó, água. Vamos ver aqui quem dá pra compartilhar. Compartilhar. Desse jeitinho. Que alegria, tá começando a acontecer, hein? Tá começando a acontecer. Ó. O que está acontecendo, 28? O 28 perguntou o que está acontecendo. Eu digo a você, se eu soubesse eu te contava, mas está acontecendo. Wi-Fi. Opa, fala Eduardo. Aqui, Eduardo. Daqui 1, 5, 7, 60. Me aflige? Não, nada me aflige. 4 horas em ponto. Agora a gente pode começar oficialmente, porque o horário de começar oficialmente é a partir das 4. Nada me aflige. 50. Ué. Ah, tá. 160. Ah, agora sim. Se eu tenho algum conselho, Eduardo, depende. Você fala sobre qual área de sua vida. E além do que, tem um negócio que até ouvi um humorista uma vez falando um negócio bem maneiro. Não que seja o caso, tá? Eu só tô narrando um fato. Que ele falando assim: eu sei como nasceu a terapia. Como que nasceu? Aí ele falando assim: obrigado por seguir, Jorge. Não, ele não falou obrigado por seguir, Jorge. Ele falou assim: alguém disse, se conselho fosse bom, era pago. Eu falei, boa ideia. E aí, não, mas Eduardo, você fala de qual ramo da vida, exatamente sobre o quê? Se você não tiver nada, se você não tiver uma coisa em mente, a gente fala literalmente sobre como escolher bons conselheiros. Tem um padrão. Tem um negócio bem legal sobre isso. Enquanto isso eu vou fazendo a minha conta aqui. Enquanto você não decide, eu vou fazendo uma conta aqui. Se é o amigo do Daniel, se eu sou, olha, não sei, deve ser, talvez. Eu tenho poucos amigos, tenho muitos colegas e conhecidos. Devo ter uns 20 mil conhecidos, um pouco mais. Agora, amigo, acho que no máximo uns 5. Então acho que é difícil.
Sim, 28. Sim, sim. Aqui não tem nenhuma cobrança não com relação a isso. Não, depende o Yin Yang Cifrão. Tem algumas pessoas com o nome de Daniel aqui. Então eu não sei. Do Hollywood. Ah, que maravilha, Paulo. Tamo junto, Vilena. Obrigado, 28. Por se juntar ao clube. Ó, eu vou falar então sobre o conselheiro, já que o Eduardo não deu uma parte específica. Tá certo, Jorge. Você faz o que sou novo. Ah, tá. Me acompanha o Yin Yang Cifrão, que você vai entender. Com relação a buscar bons conselheiros, vamos imaginar aqui o seguinte. Existem pessoas que têm conhecimento teórico, outros que têm conhecimento prático. E qual é o único problema? Se uma pessoa te aconselhar sem você pedir um conselho, pode ser um problema. Você não pediu nada. Aí tem até um ditado que diz assim: opinião nem de graça, conselho só se eu pedir e mentoria só se for pago. Mas nas duas dimensões, na ida e na volta. Ou seja, não quero ouvir opiniões, só quero ouvir conselhos se eu perguntar. E só quero receber uma mentoria, assim, lado a lado, tanto tempo, aí me pegando pela mãozinha, se for algo pago. Mas vice-versa também, não vou ficar dando opinião. Conselho a gente entrega para quem quer ouvir. E a mentoria só se estiver me pagando, porque vai me dar trabalho, né? E isso é interessante, porque o que acaba acontecendo? Às vezes, a gente faz uma coisa muito louca. A gente quer falar sobre nutrição e pergunta para um colega aleatório, né? Tudo bem que hoje em dia a gente pesquisa na internet, é um pouco mais fácil. Talvez vai falar sobre alguma educação financeira e quem está falando é uma pessoa que não é necessariamente bem sucedida. Mas veja bem, essa narrativa que eu vou entregar agora, ela é baseada em algum lugar. Se alguém perceber de onde vai ser bem interessante, vai ficar um enigma aí no ar. Se eu pegar uma pessoa que tem uma vivência familiar, né, sobre casamento. Nossa, aquela pessoa ali tem 10 anos, mais de 10 anos de casado. Você é feliz no seu casamento? Sou. Aí se pergunta para a mulher, sim, muito, foi uma das melhores decisões da minha vida. Os dois estão dizendo que são felizes. Você vai investigar, você vai descobrir fatos. Aí não são opiniões, porque você não vai se ater só a esses. Você vai para segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas pessoas, pelo menos uns 5 bem-sucedido. Você vai ver que eles vão falar alguma coisa igual. Ah, essa parte então é se eu copiar, ou melhor, modelar essa parte que eles estão falando igual, todo mundo está falando a mesma coisa, vai ser interessante. Alguém você vai ter mais afinidade. Algumas pessoas talvez não tenham como te aconselhar no sentido de vivência, mas tem boa vontade, até mesmo porque viveram o negativo. Não, eu tive 2 casamentos não muito bem sucedidos. Mas você vai investigar também. Eles não vão talvez conseguir te dar o conselho exato, mas você vai perceber, fazendo uma boa investigação, que as pessoas que tiveram rupturas nesse relacionamento normalmente tiveram coisas iguais, cada um na sua história, mas teve algum ponto de conexão, que é chamado na estatística de moda. Todo mundo que vai estudar terapia, psicologia, psicanálise, psiquiatria, foge das exatas, vai para humanas e a primeira matéria é estatística. É estatística por isso. É porque teve alguma coisa que aconteceu. E aí talvez uma pessoa jovem, no meu caso tudo bem, eu sou jovem e sou casado, mas talvez um garoto de 22 anos tá te dando um aconselhamento sobre casamento e você se pergunta, mas você não tem vivência, mas talvez ele tenha feito a investigação. E aí ele vai se basear em alguma coisa. Isso é interessante. Veja bem, uma pessoa que se formou, mas ela não é rica, ela consegue te dizer coisas sobre dinheiro se ela fez administração, contabilidade, talvez sem vivência, porque ela não enriqueceu, ela não prosperou naquilo ali, mas ela te fala de teoria, vai te dar uns atalhos interessantes. Quem fala de experiência prática porque vivenciou, mas não teve a teoria, vai te mostrar muito sobre o seu sofrimento. Vai poder te dar alguns aconselhamentos, mas vai mostrar que teve um monte de sofrimento. Por que ele teve esses sofrimentos? Ao extremo. Porque ele não tinha experiência teórica. Ele foi errando até acertar. Mas aí se você junta uma pessoa, você pega a pessoa que tem a experiência teórica e prática, agora sim. Tamo junto, 28. Agora sim. Pega uma pessoa que tem a experiência teórica e prática pra gente ver o estrago bom, no sentido positivo, que essa pessoa vai fazer. Cara, vai ser muito top. Porque ela já vai conseguir te explicar que existe um atalho,
Já existe um atalho, mas não um atalho que te tira do caminho. E pela vivência prática, ele vai mostrar as dores. Aí, obrigado 28. Vai depender de você, se você vai querer absorver aquilo que as pessoas chamam de ignorância, sofrer e não aprender nada, de inteligência, sofrer e aprender algo, ou sabedoria, não precisar sofrer, que é uma coisa muito rara, porque as pessoas têm a crença de que tudo tem que vir difícil. Pode ser que seja difícil, mas pode ser que venha com facilidade, e a maioria de vocês, incluindo a mim, normalmente não está pronto para receber uma coisa com facilidade. Dá uma sensação de falta de merecimento, porque aquilo foi colocado na nossa cabeça como uma crença pessoal nossa, de que tudo vem com muito esforço, vem com muita dificuldade. Pode ser, realmente, mas não tem necessariamente que ser desse jeito. Eu me senti muito estranho. Aqui, ó, estou pensando em abrir uma fábrica de tinta, só estou em dúvida no nome. Normalmente é piada, né, 28, quando o pessoal vem nessa, mas vai, de repente, pintando set, mas vai falando aí. De repente a gente consegue, com a opinião do próprio pessoal que está aqui, te entregar alguma coisa. Ai, que legal. Falei que era piada? Tintaria o tintalado. Ai, que delícia. Mas o que acontece? Realmente nesse sentido, você imagina, toda vez que você for começar um projeto, e imaginar assim, é louco? Tamo junto, JV. Não, bota os dois, bota Tintalei e Tintalaro. Ai, caramba. Comprei um baralho esses dias. Comprou um baralho? Coisa boa. Vou começar um projeto. E se der certo? E se der errado? Tá meio sujo? Se der certo, tô me preparando para dar certo, eu tô fazendo um projeto, já me imaginando que dá tão certo para me organizar para isso. E tô disposto a, se der tudo errado, a colocar a minha vida ali sobre aquele âmbito de frustração e aprender a lidar com aquilo. Ô 28, te agradeço, tá? Eu gosto quando vem o pessoal assim cortando, conseguir limpar. Adoro, JV. Eu gosto que o pessoal vai dando engajamento, né? Você sabe, 28, aqui eu sou novo, aqui no Pretinho. Eu tô em 2 lives ao mesmo tempo agora, nesse exato momento. Cara, dá pra... Você tá falando com... Aqui, ó, o cocaína da não sei o que lá. Cara, dá pra colocar isso que você tá falando com quesito acadêmico, muito questão fácil, ficamos na dúvida. Pô, maneiro, cara. Aí vem aqui, ó, agora, já tava falando, sou humilde, mano, só estou brincando. Não, eu tô ligado. Essa questão, eu não ligo não, tá? E agradeço também o zelo ali do 28. E JV, relaxa. Aqui é lugar pra isso mesmo, às vezes... Muitas vezes a gente precisa de um pouco de atenção e de repente você foi passando pelas lives querendo absorver uma atenção e precisa de um acolhimento, e a minha função aqui terapêutica é falar sobre alta performance, mas é ficar muito atento a essas pequenas coisas, tá ligado? Pequenas coisinhas, porque às vezes você tá falando aí, eu não conheço você, mas às vezes você tá falando brincando e tem alguma coisa que, fala Bruno! Tem alguma coisa pra gente chegar a alcançar você e você ser uma pessoa que alcança outros. Viu ali, ó. Vai acompanhando 28, que interessante. Entendi, JV. Elucide para nós. Eu vou continuar minha linha de raciocínio, mas o bate-papo é sempre mais importante. Se ligou? JV aí ficou em live zoando. 28, interessantíssimo, tamo junto. Eu vou dando sequência, mas o bate-papo ainda é mais importante do que o meu tema. Meu tema hoje é sobre aconselhamento e visão. Essa questão da visão, da gente se preparar para dar certo, é porque a primeira linha de pensamento normalmente é, pô, e se der errado? E aí, tudo bem, depende, você está disposto a lidar com a frustração? Não, tem que dar certo. Então já deu errado. Porque aqui eu não tenho... Fala para mim, JV. Eu não tenho o porquê falar só sobre o ponto positivo. Tem que ser realista. Se eu pensar só negativo, eu não estou sendo realista. Acolhimento é tudo. Em pequenos detalhes consigo atingir grandes objetivos. Estamos juntos, Georgia. É disso que estou falando. Acolhimento é a única coisa que tem que ser impecável, né? Sou ótimo em ajudar as pessoas. No sério, muito bom, consigo ajudar bem em relação a tudo. Maneiro, viu? Então o que acontece? Estou me preparando para funcionar. Eu tenho que saber que pode dar errado e... Não, peraí, eu sei lidar com essa frustração, se der tudo fora do controle. Legal. Está disposto ao crescimento exponencial? Olha que interessante. Dá tudo tão certo que fuja do seu controle.
Tu começar a arranjar os problemas bons de resolver, que de qualquer forma, eu não sei, quem gosta de problema aí levanta a mão. A pessoa em casa levanta a mão, eu não vou ver, né? Digita aí. Eu gosto. Eu gosto de resolver. Porque tem um negócio bem interessante, que tudo na vida é muito problemático. Só que tem os problemas que são bons de resolver. Aí você escolhe qual problema você vai querer para você. Tem o problema da pessoa ter um produto para vender e não vender. Isso é um problema ruim. Tem um problema bom de resolver, que é a pessoa vender tudo e não ter para entregar, não alcança mais a demanda e tem que... O que eu vou fazer? E aí ter a coragem de dizer assim, deixa pago adiantado aqui que eu vou usar o seu dinheiro para comprar o produto que não tem. E aí, quem topar? Eu gosto de me enfiar em problemas. Todo problema é uma oportunidade de crescimento pessoal. Ih, tem uma galera brava aqui, tá? Fala, João Gonçalves. É legal, olha lá, João Pedro falou, mas assim, gente, o Lula pode ter roubado um pouco, mas ele tirou por essa pobreza. Não vou nem ter esses comentários a respeito, João Pedro. Só para resolver depois, tá certo. João Gonçalves falando, você não é exemplo para ninguém. Agradeço. Não, realmente, acho que na minha parte da minha vida, acho que não. Mas agradeço que você lembra o pessoal. Hoje a gente está com um pessoal brabo aqui. Evoluir como ser. Porque ó, você vê alguns perfis específicos entenderam quando eu falei de acolhimento, se ligou quando eu falei de crescimento e entendeu na hora quando eu falei de problema. Que normalmente a pessoa ouve isso aí e não compreende a parada, tá ligado? Mas, cara, que maneiro. Veio uma parada, uma galera bem triadinha, assim, né? Parece que alguém ficou na segurança na porta. Deixa eu passar um aí ou dois. Mas ficou, não, você veio pra quê? Maneiro. Georgia lançando aqui, deu errado, junte todas as informações que fez com que desse errado e absorva com experiência. Exatamente. Não existe fracasso se eu absorver a experiência, se eu tiver aprendizado com aquilo. Se eu não aprendi nada, aí realmente eu vou de lalau. Vou de lalau porque eu não vou ter absorvido nenhuma experiência nova. Então o que vai acontecer? Vai vir o sentimento de culpa. Tem diferença de culpa para responsabilidade. Culpa está atrelada à depressão, a culpar outra pessoa, a problema que até que gera problemas emocionais. Agora, responsabilidade é falar, bom, o que eu fiz aqui? Como é que eu vou fazer essa parada aqui? Até esses dias eu estava falando aqui com o pessoal que está daqui no presencial, falando sobre isso, que a maioria dos grandes líderes, de qualquer ramo, se responsabiliza por qualquer coisa que tenha dado errado e entrega o crédito a todo mundo que se envolveu num processo que deu certo. É um negócio muito louco. Tipo, a empresa fez um negócio que deu muito certo e, mérito de vocês. Quando uma coisa sai do controle, fala, poxa, eu me responsabilizo, eu tinha que ter feito mais assim, e alguém, mas a gente, peraí, a gente que fez, eu não fui capaz de liderar vocês, e aquilo tira um peso de culpa das costas daqueles que colaboram com aquele processo, né? Aqui, Georgia falou, não tem como passar por erros sem adquirir conhecimento, assumir responsabilidade, desse jeito, só tem gente braba hoje aqui. O Romário na Copa foi assim, interessante, eu vou até anotar, porque eu não sabia disso aí, do Romário. Eu tenho 31 anos, então não sei se é porque eu não acompanho futebol, apesar de que tem algumas figuras que eu acho interessante, ou se porque foi uma data que eu não estava nascido ainda. Teu perfil é maravilhoso, né? Cocaína, tutti-frutti, a gente não espera. Eu gostei muito de uma coisa que uma pessoa falou uma vez, que a gente olha o perfil assim e faz um pré-julgamento. Até tem uma pessoa que falou assim, olha, antes da gente falar qualquer coisa sobre o livro, além da capa e da contracapa, leia o índice, o sumário, a introdução, o início, o meio, o desfecho, o fim, o prólogo. Enfim, o prólogo é antes, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Vê se tem próximos lançamentos, aí depois você fala. Porque se a gente olha ali, né, cocaína tutti-frutti, fala, pronto, agora o maluco veio pra zoar, e nem foi, né? Jorge falou isso, retirar da equipe o peso e trazer para si, tem uma equipe renovada. Exatamente, Jorge. Então, o que eu percebo? Onde buscar aconselhamento? Nas pessoas que têm essas condutas. Porque se eu começar a transferir responsabilidade, porque uma coisa é certa, não existe talvez uma fórmula para o sucesso, mas existe para o fracasso, e é estatístico também. Transferência de culpa. Fala, Léo Roth. Falta de assumir a responsabilidade, vitimismo, a procrastinação, sempre discernindo e diferenciando trabalho e amizade, desse jeito. Ele assumiu a responsabilidade que ia ganhar e se perder, a culpa era totalmente dele, ele falou rede mundial. Caraca, que legal, cara.
Maneiro, não sabia. Eu já anotei aqui o nome do Romário. Foi a Copa de que ano, você sabe, filho? Eu vou estudar. Quando eu falo de dar uma olhada e investigar, é isso que eu estou dizendo. Tem uns comportamentos muito loucos. Por exemplo, eu não curto tanto futebol, mas tem algumas pessoas que eu gosto. Foi o Treta. O Tetra. Você escreveu Treta sem querer? Ó, até me embolou a língua. E eu li Treta mesmo. Tetra. Tetra! Que legal. Eu consigo observar algumas pessoas e falar, caraca, olha isso aqui. Existem alguns livros que vão falar a respeito. E hoje em dia tem gratuito no YouTube, né? Como Um Monge Executivo, como liderar pessoas. Tem escrito, né? O Jorge falou, vitimismo e procrastinação é um posicionamento de uma péssima liderança. Exatamente. Então a gente já sabe que são coisas que claramente vão fazer dar errado. Mas aí eu fui estudar um pouco mais sobre procrastinação. Aí me deparei com uma pessoa que me acompanha, mas que também é uma grande pedagoga e pensadora, também é streamer. E eu falei assim, cara, eu preciso resolver isso aqui, porque eu tenho algumas teorias, tenho algumas vivências, mas não sou procrastinador. Eu não sei o que uma pessoa sente quando ela vai procrastinar. Ela falou, eu sei o que você precisa. Estude andragogia. E aí, como sempre, foi estudo dos dragões, ela com certeza. Dá uma olhada lá que você vai descobrir. E aí eu falei, caraca, é isso. Muito melhor do que se ela tivesse me dado uma resposta pronta. Por isso que eu vejo como grande pensador e grande streamer, não pela quantidade de audiência que a acompanha aqui no outro aplicativo, né? Nem pela quantidade de seguidores, mas por quem ela é. Que aqui no outro aplicativo eu tenho um pouco mais de 20 mil seguidores. Aqui no Pretinho sou neném, tem nem 1000 ainda, mas vou chegar lá. Estou no caminho. Aí, andragogia é uma espécie, se for falar vulgarmente assim, de uma pedagogia para adulto. Deixa eu só ler o que o Cocaína Tutti Frutti falou primeiro. Putz, já acho que a preguiça ou a procrastinação move muitas ideias e invenções. Então, Cocaína Tutti Frutti, é isso aí que eu encontrei. Porque não é como se tem dois tipos de preguiça diferentes. Somente uma pessoa que procura conhecimento será um bom líder. Tamo junto, Jorge. Tem a procrastinação de que a pessoa nunca começa nada. Tem a preguiça de que a pessoa não vai começar nada, ou até a preguiça ativa, que é uma preguiça que a pessoa arranja outra coisa para fazer que não tem nada a ver com o que ela deveria estar fazendo. E existe realmente o que você está falando, é aquela pessoa que fala assim, cara, eu não queria levantar para pegar aquilo ali. Ela cria um controle remoto. Aí é interessante, as pessoas vão analisar como preguiça e como procrastinação e não é. É uma inteligência funcional específica que vai promover algo para fazer ficar mais fácil. Aí não é considerado procrastinação para andragogia, por exemplo. Porque o que acontece? A andragogia vai me dizer que para eu levantar daqui e falar assim, eu vou treinar, eu vou malhar, eu preciso de 5 bons motivos. Perfeita explanação de diferença de procrastinação. Tamo junto, Jorge. Eu preciso de 5 motivos. Uma criança, ela vai estudar, porque ela tem que estudar e acabou. Dane-se. Agora, um adulto, para ele parar para estudar uma coisa, ou ele vai lá treinar, eu vou para academia para quê? Vou porque é por causa da minha saúde. Essa pessoa, ela não vai não. Ela não vai não. Só por esse motivo, ela não vai. Se ela for, ela não fica. Segundo a andragogia. Não, eu vou pela minha saúde, eu vou que de repente fico até mais bonito. 2 motivos. Essa pessoa não vai. Pô, tem uma academia aqui perto. Tem uma amiga minha que tá indo, tá me chamando toda hora. Quer saber? Eu tenho que tomar uma atitude na minha vida para mudar a minha linha de pensamento. Vi uma live, descobri que a academia de musculação vai ajudar no meu processo cerebral. Não sei como não. Agora ela vai. Para ela ficar, ela tem que manter ou esses 5 ou lá mudar os motivos. Porque saúde, beleza, ela vai ter o primeiro e o último vai acontecer. Só que aquela amiga não vai mais. Se essa amiga não vai mais, ela fala assim, quer dizer, já comecei e eu vou ficar e pronto. A pessoa começa a se enrijecer naquela decisão, ela fica. Mas se não foi boa a experiência, talvez o lugar não foi tão legal e essa amiga não voltou, ela para. Agora, se essa amiga parou, só que o lugar é legal, fala, não, eu vou ficar porque o lugar é maneiro, eu vou ficar um pouco mais. Aí tem uma técnica que é usada com pessoa que está viciada ou para pessoa que quer criar novos hábitos. Faça só por hoje. Não, só hoje eu vou fazer a minha dieta funcionar. Só hoje eu vou ler pelo menos um capítulo do livro que me propus a ler. Só hoje. Amanhã eu desisto. Amanhã eu estou autorizado, eu sou livre, eu posso desistir. Mas hoje eu vou fazer exatamente Cocaína Tutti Frutti, porque aí depois a pessoa pega gosto,
entre 3 e 4 meses, que é o mais difícil. Depois, a pessoa começa a ver um micro resultado. A pessoa olha para o braço, olha para a barriga, para a perna, está um pouquinho diferente, ela fala, é isso aqui que eu queria, vai acontecer. E ela começa a virar um viciado em algo bom. Escolha seus vícios. E presta atenção nessas pessoas que têm esse comportamento. Vira praticamente rotina. Exatamente. Ou seja, um dia por vez. Exatamente, Jorge. Eu sempre falo, inclusive quando eu pego paciente que está falando sobre autodepreciação, né, sobre autodestruição, para não falar a palavra, você tem o direito. As pessoas vão dizer que não, você esperava que eu dissesse que não, mas você tem o direito. Só não faça hoje. A virada de chave, exatamente, Jorge. Hoje você se deu uma nova oportunidade. Só hoje. E o fato de eu falar que ela é livre para ela escolher o que ela quer, eu vejo os ombros lá em cima e a pessoa respirar de novo. E o fato dela respirar direito já é um primeiro contato de resgate, porque a respiração ela ajuda a oxigenação no cérebro. E, na verdade, no final das contas, toda crise emocional começa como uma crise respiratória. Depois ela vira uma crise emocional. Daí a atividade física vai sempre ser a primeira saída para qualquer patologia emocional ou até para alta performance. Estou assim agora estudando filosofia e psicanálise. A 28 perguntou qual a vossa formação. Interessante usar o vossa, né? Que eu acho mais legal. Bom, eu sou terapeuta, educador e multiempreendedor. O que aconteceu? Eu agora tenho 31, mas desde os 13, quando eu nasci e fui criado na favela do Rio de Janeiro, eu já tinha a ideia de ser terapeuta de alguma área. Quando eu fiz 16, eu tive contato com a terapia por alguns motivos, se der tempo eu falo aqui na live. Aos 18, eu comecei uma formação que foi voltada à terapia da área física, a parte de fisioterapia, acupuntura, massoterapia, ventosa. Mas aos 21, eu comecei uma nova formação da área mental da psicanálise, porque eu percebi, tanto no estudo acadêmico quanto na vivência, que quando eu atendo uma pessoa e disparo gatilhos emocionais nesse indivíduo, ele tem um resultado muito melhor do que se eu só fizer a parte física. E qualquer transtorno emocional agrava o quadro físico e qualquer saúde emocional atenua as dores físicas e acelera o processo de recuperação. Eu falei, então é isso. Então essa ferramenta vai ser para isso. Até que em algum momento eu comecei a receber a proposta de clinicar. E eu clinico, tanto virtual quanto presencial na área da análise. Entretanto, o principal motivo inicial foi para melhorar o atendimento físico. Agora eu tenho 31. Sim, a respiração auxilia no controle do corpo e mente. Isso controlado, o entorno fica controlado. Exatamente. Então, tanto que os 4 pilares da saúde física: atividade física, hidratação, alimentação e descanso. Não tem como errar. E a atividade física é em primeiro lugar porque ela vai ajudar em todas as questões. 28, eu acho muito maneiro essa linguagem mais formal, eu acho uma massa. Elucide, é muito legal isso, que formidável. Vocês são da onde? Agora eu tenho que saber, ó, Geórgia, só entrando na certa, o Cocaína Tutti Frutti nos surpreendendo. O 28, outro rolê da alegria. Qual o estado de vocês? Toda vez que eu pergunto estado, eu fico pensando em sólido, líquido, gasoso, mas não é isso. Eu sou do Rio de Janeiro e depois, quando eu fiz aos 16, eu saí da favela, fui para um lugar mais nobre. E hoje eu moro num lugar mais nobre mesmo. E aí esse é muito bom porque as minhas vivências do passado também me ajudam agora. Se depois, se for o caso, eu conto a respeito. O Cocaína Tutti Frutti falou: o que você acha da pessoa que apanhou muito da vida e depois bateu em outros? Então, é um ciclo, seja literalmente de apanhar dos pais ou apanhar da vida. Exatamente isso, a atividade física ela faz todo o organismo funcionar. Sou do Santa Catarina, litoral, que legal. Espírito Santo, Vila Velha. Eu tenho 31, Douglas. O que acontece? É automático. Quase tudo que eu me incomoda em mim, eu vou fazer uma... Eu esqueci o nome que dá agora, mas eu projeto. Jorge é do Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro também. Projeção. Eu vou projetar no outro. Por exemplo, eu fui criado com muito carinho, apesar de ter sido criado também sob violência. Mas é porque eu entendo totalmente que a minha mãe não sabia outros recursos e ela só tinha 17 anos.
Então ela não sabia outro recurso, ela não fez porque ela queria me maltratar. Mas o que isso gera em mim? Eu tenho consciência. Então o que eu chamo todo mundo hoje nas transmissões ao vivo é ser um ser consciente. Quando a minha filha faz alguma coisa, eu penso em bater, mas eu não bato porque eu tenho a ferramenta chamada disciplina positiva. Ela me obedece, mas eu não preciso esmurrar ela como eu fui esmurrado para ela me obedecer, porque eu tenho outras ferramentas. Mas é claro que eu penso primeiro nisso, porque eu fui criado assim. Minha mão levanta, meus dentes trincam e eu lembro, ventilo minhas emoções, ventilo as emoções e eu tenho outra ferramenta. A disciplina positiva vai me mostrar que eu consigo ter uma criança disciplinada, porém questionadora e obediente. As pessoas não sabem lidar com isso. E também não tem uma cartilha, tá? Mas existem coisas óbvias. Se você falar para a criança, não mexe aí, ela vai mexer. Eu preciso dizer, sai daí, venha para cá, em voz firme e direta. Tem muita gente que fala que apenas a fala não resolve. Não resolve se não tiver a técnica correta. Entendeu, cocaína tutti frutti? É o que eu tô falando. Se você ficar assim, não mexe ali. Não mexe ali é a única coisa que você deu de informação. É todo o foco que ela vai estar. Com adultos também funciona. Você não fala para o cara que está na beira do precipício, não pula, que ele pula. Você fala, olha para mim. Olha para mim. Qual é o seu nome? Tá quente, cara. Você quer água? Desse jeito, tá? É assim que é a técnica de você tirar a pessoa que está para pular de um lugar. Se você falar não, não adianta. Entendeu? Geralmente os pais não sabem se expressar. Os pais não receberam um treinamento. Eu preferi treinar, porque sabe o que eu sei? Que eu não sei de nada. Isso eu tenho certeza. E eu sabia que, por exemplo, eu tenho uma filha de 6 anos, graças a Deus, extremamente temperamental, graças a Deus, extremamente geniosa. E por que eu estou falando assim desse jeito? As pessoas falam, ai, minha filha é muito geniosa, se lamentando. Vai virar um bobo quando crescer se eu reprimir ela agora. Vai virar uma otária. Eu preciso deixar que ela se expresse. E assim do meu cérebro um pouco maior. Tamo junto, 28. E agora que se expandiu já era. Até porque a primeira palavra ouvida por um humano é não. Daí o cérebro não atende a ordem e faz. Exatamente. Pronto. Vocês estão muito esclarecidos, então já entenderam a linha de pensamento. Agora, se eu chego para minha filha, que está pendurada num lugar, eu falo assim, Helena, chama pelo nome. Desce para falar com você. Vem cá, fala com o papai. Senta aqui no colo. Ou me abaixo para ficar na mesma altura e falo, escuta, o que você fez ali é perigoso. O que você vai fazer é o seguinte, tá vendo ali? Você quer brincar com isso ou isso? Dou 2 opções. Olha que técnica. Exatamente a escalonagem correta. Tira ela da zona de perigo, chama pelo nome, tudo isso é técnica. Chama pelo nome, tira da zona de perigo, abaixo no mesmo nível e dou 2 opções. Para ela está escolhendo. Ela não está escolhendo. Eu estou dando uma informação específica. Esse tipo de informação é muito importante. Muito obrigado por compartilhar. Tamo junto, 28. Eu vou até fazer assim. Eu vou deixar 100% gravado e vai ser publicado amanhã no YouTube às 6 da manhã. Para poder valorizar também quem, às vezes, poxa, falou um negócio maneiro, não lembro o que foi. Vai ficar gravado. Então, quer dizer, essa técnica ela também é usada com adultos. Com a criança funciona melhor. Com o adulto, ela é usada mais ou menos na seguinte visão. Qual é o seu nome? Chama pelo nome. Se aproximar de um adulto é muito mais difícil porque ele tem a casa dos filtros. A criança ela invade a sua zona de intimidade sem perguntar nada. O adulto não. O adulto ele tem uma escalonagem para fazer isso. Tá? Então, mas a lógica é a mesma. Dá 2 opções. Muito vendedor vai fazer isso. Você gosta de perfil masculino ou feminino? Ah, masculino. Muito forte, intenso ou um pouco mais leve? Ah, não, bem intenso. Eu gosto de chegar chegando. Então, experimenta isso aqui. Pau. Tu só deu ordem direta e não deu possibilidade da pessoa dizer não. Né? Todas as perguntas, elas... Agora, veja bem, muitas coisas, com o tempo, não vai conseguir se fazer de forma mecânica. Você vai fazer mecânico até ficar natural. Hoje, muitas coisas eu faço quando eu vi falar, aquilo ali é a técnica de rapport de comunicação. Eu nem lembrava. Agora, por exemplo, eu explanando a vocês, é uma coisa que vai fazer com que a pessoa lembre disso. E o que a gente acabou de falar agora, antes de entrar nesse assunto? Às vezes dá errado. O que eu vou aprender com aquilo? Pô, o que eu fiz? Chamar pelo nome é muito eficaz, extremamente.
Tem um livro, acho que é o Monge Executivo. Não lembro se é o Monge... Não, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Acho que é esse. Pode ser esse, não lembro se é Arma da Persuasão, Poder da Persuasão, mas enfim, alguma coisa que fala de persuasão e de eficácia nos relacionamentos interpessoais, que fala que a melhor canção que uma pessoa pode ouvir é o seu próprio nome, a não ser que ela não goste do próprio nome. Do contrário, é a canção que ela mais gosta de ouvir. E é verdade, porque se você chama aquela pessoa pelo nome, nossa, o nome você define com quem está falando, exatamente, o que você lembra daquela pessoa. É muito diferente de eu chegar e falar assim, jovem, apesar de que eu tenho gíria, momento de madrugada é a melhor hora de aprender. Conhece algum estudo sobre? Como é que é? Momentos de madrugada, a melhor hora para aprender. Ah, tá, agora eu entendi. Qual é o melhor momento para eu absorver informação? Então, eu entendo sim, tem um estudo sobre isso. Tem um que fala da madrugada, mas tem um que fala sobre algo pessoal. Aí eu estudei as duas coisas junto com a... Fala, irônico, com algumas pessoas sobre isso especificamente. Inclusive com outras pessoas que estavam aprendendo coisas novas. Então a primeira coisa é se junte com quem está querendo aprender e com quem está querendo ensinar. Independente da hora, a hora é sempre o agora. Mas com relação ao horário, a madrugada é porque não vai ter ninguém. Não vai ter criança correndo, igual daqui a pouco, às 6 e pouca da manhã. Minhas filhas acordam cedo. Eu tenho uma filha de 6 e a outra que nasceu faz 1 mês e meio. Agora, outro ponto é você explicar o porquê está pedindo mudança de atitude. Exatamente. Você já... Nossa, tu é desenrolada. Que foi o que eu fiz, né? Helena desce daí, explico o porquê que eu não quero, mostro duas opções, vai fazer outra coisa. E dou uma direção. Se não der direção, já era. Aí coloquei na Tutti Frutti. Só que, por exemplo, eu sou mais produtivo e criativo de manhã. Então eu aprendo qualquer coisa rápido de manhã. Esse horário para mim, eu acordo esse horário. De tarde, eu sou produtivo, mas não sou criativo. E de noite, não sou tão produtivo e nem sou tão criativo, a não ser que tenha alguma coisa que me motive muito para fazer aquilo ali. Ou seja, que me movimenta. Algum motivo. Quando eu falo motivar, não é, tô animado. Não é isso. É alguma coisa que me dê um motivo mesmo. Não, eu tenho esse motivo para fazer, eu preciso concentrar. Porém, na madrugada, realmente você tem menos interferência. Tanto neurológica, porque não tem som alto, dependendo de onde você mora, não tem criança correndo, então você consegue se concentrar e aprender em 10, 15 minutos o que aprenderia em 1 hora numa sala de aula. Por outro lado, você precisa perceber em você mesmo se esse horário te dá sono, ou se você fica muito ligado. Também existem algumas teses, aí eu vou falar de teses, não é opinião pessoal, nada adianta dizer não, isso aí agora a pessoa precisa saber por quê exatamente. Porque eu estou mandando, isso não funciona. O que acontece? Existe uma tese que diz que existe um campo de energia elétrica nosso que chega de 1 a 7 quilômetros. E como a maioria das pessoas está dormindo, elas não vão ficar te interferindo. Mas isso é uma tese, não é possível prová-la cientificamente. Mas o negócio é que funciona. Outras doutrinas religiosas, eu descobri que tem vários livros considerados sagrados que vão falar sobre esta hora específica da madrugada, que seria o melhor momento para a meditação, ou oração, ou estudo. Então tem alguma coisa na madrugada aí. Além do que o primeiro raio do sol, isso sim dá para provar, métodos são eficazes com quem não seja esqueça, é verdade. O primeiro raio do sol que bate, ele tem um fenômeno de nos energizar no sentido de vitamina D, de regular hormônio muito maior. E voltando ali para o que a Georgia está falando, é exatamente isso. Se eu chamo pelo nome, me nivelo com a pessoa, trago identificação, eu sempre funciono muito melhor de madrugada, olha aí. Falo para a pessoa o porquê que eu estou pedindo aquela mudança de comportamento. Dou uma direção para onde que ela vai, mas eu dou uma direção com 2 opções. Cara, se você conseguiu fazer tudo isso, dificilmente você erra. Se errar, às vezes errou no tom, aí é aprendizado. Errou porque as 2 opções não eram muito prazerosas. Até quando a criança fala assim, se você chegar para criança, tem o quero, posso e consegue. Você quer fazer isso? Não. Você pode fazer isso? Não. Você consegue fazer isso? É um desafio. Você pode ou não conseguir alguma coisa. Agora, se a criança tem que tomar banho, você fala, você quer tomar banho? A resposta é óbvia. Agora, se você fala assim, você quer tomar banho com um patinho de borracha ou com um Mickey de borracha? Mickey de borracha. Ela vai sem reclamar. Pode testar. Pode testar. Hoje, minha filha saiu do ritmo hipnótico.
que é outro assunto. Então, talvez eu vou usar o ou e ela vai falar, não quero nada disso, ou quero os dois. Mas ela saiu do ritmo hipnótico porque eu fiz isso. E aos 6 anos, a gente subestima as crianças. Aos 6 anos já dá para sair do ritmo hipnótico. Porque se você ficar preso, quando alguém fala assim, você prefere trabalhar com o que gosta ou ganhar dinheiro? A pessoa... E a minha pergunta fora do ritmo hipnótico é, por que eu não posso ter os dois? Inclusive eu faço os dois hoje. Aí já mexe no ego da criança como um desafio. Exatamente. Você consegue fazer isso? Consigo. Corajosa. Interessante. Agora vem cá. Você quer fazer isso desse jeito ou desse jeito? Só que aí esteja preparado para o próximo nível. Se você quiser só uma criança obediente, é por aí. Quer ela questionadora em alto nível, você, para quando ela crescer, ela não passar pelos mesmos problemas que a maioria de nós passa, você vai tirar ela do ritmo hipnótico. Não vai, em algum momento não vai mais funcionar. Ou porque você vai fazer de propósito. Você vai fazer ela pensar. Por exemplo, a minha filha, eu falei assim, eu sempre faço isso. E aí, quando você for maior, vai querer se formar, vai querer fazer o quê? Ela sempre dá uma resposta diferente. Ontem ela falou assim, ela deu um rodopio e falou, serei bailarina. Inclusive ela vai começar o balé. Já começou, né? Mas até o final do ano já. Eu falei, e o que você acha de você ser a dona do salão inteiro de um balé? Ela, melhor ainda. Aí deu o rodopio de volta. As pessoas não treinam as crianças desse jeito. Não quer dizer que ela vai ser aquilo. Ela tem que saber que ela pode ser o que ela quiser. Então isso é um negócio muito louco. Agora se falar, vai tomar banho agora, você desperta a revolta tirando o livre-arbítrio. Exatamente. E outra coisa, Jorge, quando a gente chega a esse ponto, se você usa a disciplina positiva, em algum momento você fala, sai daqui, a criança sai, porque você não faz isso direto. Ela toma um susto. E apesar de não ser recomendado, vai funcionar porque ela não sabe o que esperar de você. Ela vai obedecer. Por isso que é um paralelo. E eu entendo muito alguns pais que não têm o tempo de fazer certas coisas e tem que sair resolvendo. É diferente, eu trabalho por hora marcada. Então é diferente de eu chegar e falar assim, Helena, mas por que você não quer? Senta aqui. Ah, porque é chato e tal. E eu vou deixar ela falar. Ainda que ela vai fazer. É igual, por exemplo, ela vai tomar injeção, qual é o erro padrão, questão dos filhos? Falar que vai fazer uma coisa e, não e fazer outra, mentir para os filhos. Você vai tomar injeção, você vai falar só, estamos indo tomar injeção. Mas a criança acaba desenvolvendo um medo, não respeito. Exatamente o cocaína tutti frutti. Se eu faço só de vez em quando, é diferente. Então a criança sabe o seguinte, agora o papai tá falando sério. Antes ele estava conversando comigo que eu tinha esse espaço. Aconteceu alguma coisa. Aí se for toda hora, vai ser horrível. Agora, se eu converso, se eu equilibro, se eu me aproximo, e aí quando eu vou executar uma coisa, porque eu estou com pressa, vamos logo, ela vai logo. E é só naquela vez. E depois está tudo bem. Fala assim, filha. E aí é outra questão. Naquela hora papai falou assim, que eu estava com pressa. E conversar, falar, perguntar, às vezes fazer... igual você quer uma coisa. Um exemplo particular de que eu cheguei a levantar a mão, trincar os dentes e depois lembrei de tudo que aprendi e pude executar de forma correta. Não tem aquele brinquedo de encaixar a peça? Isso não foi agora não, deve fazer uns 2 anos. De encaixar a peça. E eu estou escutando um porrada, e daqui a pouco... Blá, blá. Sempre achei conversa como base para qualquer relacionamento. Verdade. Muitos adultos trazem inconscientes traumas. Exatamente. Ela jogou no armário aquilo ali. E aí, nossa, na minha cabeça primeiro, já levantando a mão, trincando os dentes, me freiei, raciocinei, me abaixei. Você está estressado? Ela, tô. O que aconteceu? Porque isso aqui não encaixa. Olha aqui, ó. E me mostrando que não encaixava, forçando. Presta atenção. Você está com raiva. Você tem direito de estar com raiva. Você não tem direito de machucar ninguém, nem de quebrar as coisas. Você ainda está com raiva? Ela, tô. Aí tem um saquinho de bater. Tipo um saquinho de pancada. Aí falou, pode bater, bate aqui. Enquanto você estiver com raiva, bate. Aí eu bati. Aproveitei e exprimi a minha raiva também junto e bati. Aquela vontade de bater nela, bati no saco. Ela tomou o primeiro susto, eu falei, pode bater, você tá com raiva, bate.
E ela bateu no saco de pancada. Bau, 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 bau. Não é saco de pancada grande, não. É um negocinho fofinho. Falei, tá machucado? Ela, tô. Falei, fala duas coisas. Quando você estiver com raiva, você bate aqui. Pode bater aqui à vontade. Mas não grita, não quebra as coisas. Aí, essa não, nesse caso, a criança vai absorver. Porque olha só, se você quebrar aqui... deveríamos, todos deveríamos. Verdade, Jorge. Não vai funcionar. Olha aqui a peça. Ela, encaixei. Ela falou... Falei, faz você. Aí ela encaixou. Sem aquele nível de raiva, falei, presta atenção. Se o papai ver isso de novo, eu vou ficar triste. Porque, imagina, a gente comprou isso aqui. Isso aqui é seu. Você tem que cuidar. E as outras coisas também. Você podia ter quebrado a TV, você podia ter se machucado. Você entendeu? Entendi. Então tá. Nunca mais aconteceu assim. Desse jeito, não. Teve outras coisas para resolver. Eu luto jiu-jitsu e onde eu descarrego tudo limpamente. Exatamente. Quando eu falo atividade física é maravilhosa, é por isso. Inclusive, eu conheci a terapia por causa do esporte e conheci o esporte por causa da terapia. Excelente, Jorge. A melhor coisa é ter um lugar que você possa extravasar, porque é aquilo, uma coisa é você quebrar uma coisa, machucar alguém ou acabar se machucando. Outra coisa é você ter um lugar que você pode descarregar aquilo ali. É maravilhoso. Vai ser ótimo. Então, são pontos bem específicos. E funciona muito com a criança. Tem uma especialista no assunto, se não me engano o nome dela é Mari, é especialista em primeira infância, porque as pessoas, eu só descobri depois, porque para mim sempre foi assim, eu posso ter estudado uma coisa, mas justamente por ter estudado uma coisa, a gente percebe que a gente sabe muito pouco daquilo. Aí quando a gente decidiu, eu e minha esposa, a termos filho, eu estudei muito mais sobre a gravidez e sobre os efeitos da mulher do que realmente sobre o filho. Mas aí, tão logo ela ficou grávida, era só pôr em prática o que tinha aprendido e estudando sobre um pouco mais do que já sabia sobre filho. Mesma coisa sobre segunda gestação, a gente perdeu outra criança na segunda gravidez. E essa terceira agora, quando eu soube da notícia da gravidez, eu fiz vasectomia. Então, durante aquele processo de aprendizado prático e também teórico, a gente vai descobrindo coisas. Por exemplo, eu só entendi a criança como um todo. Aí depois eu fui vendo que tem quadrantes infantis. E eu não estou falando de bebê, criança, pré-adolescente. E sim que existe uma primeira infância. E na primeira infância vai te ajudar, se você fizer certo, para a segunda etapa, que é realmente, propriamente dito, a infância mesmo, que é o que ela vive agora. Tanto que ela já é pré-condicionada. O que é pré-condicionado? Que a gente chama de instinto, mas a psicanálise, a terapia em si vai chamar de condicionamento. Ontem, lá na igreja, a Helena estava brincando um negócio que realmente é perigoso, mas eu deixo. Só que eu sempre ensinei ela, uma vez me perguntou por que as outras crianças não podem, porque os outros pais não deixam. Eu falei, porque você é treinada. Eu também sou da arte marcial, então ela sabe cair, ela sabe rolar. Então, tudo bem, ela sabe se pendurar numa coisa e ela não tem que obrigar nenhuma criança a fazer, mas também ela não é obrigada a não fazer certas coisas, mesmo que alguém se incomode. E se ela sabe que ela pode cair, simples assim. E eu sei que nem todo pai está pronto para isso. Mesmo a gente às vezes fica, desce um pouquinho, que daí já é demais, desce um pouquinho. Muitos robotizam ou generalizam as crianças, acham que são todas iguais. Exatamente, não são iguais. E aí, essa energia toda dela, se eu não deixo ela queimar lá na igreja, ela vai queimar depois em casa, ia ser horrível. E aí, por que as outras crianças não podem? Porque elas não são treinadas. E aí, ontem alguém questionou e tal, isso é perigoso. E ela falou assim, mas eu sei fazer, eu sou treinada. Elas não podem. Ou seja, ela já vai crescer com a visão seguinte: eu posso fazer coisas, eu tenho riscos, mas riscos são controlados, porque o que a análise vai dizer sobre isso? Isso aí está registrando na memória dela. Se eu falar assim, desce daí que você vai cair, está registrando que qualquer ato de ousadia, pode ser que você caia. Dá uma conferida você que está me assistindo, se quando você vai começar um projeto, você não passa vários pensamentos aqui no pé do ouvido alto, e verifica só se essa voz é sua. Se ela for sua, está tudo certo. Apesar de que você não é sua consciência. Você é você mesmo. Você não é seus pensamentos. Tem um livro chamado Poder do Agora que fala sobre isso. Só que pode ser a voz de seus pais falando assim, desce daí que você vai cair. Desce daí que é perigoso, garota. Desce daí. E aí você desce.
no projeto que deveria ser para subir. A não ser que você reprograme sua mente. Existem livros também que vão falar da reprogramação mental. Mas se eu faço desde criança ela entender que tem riscos, mas se você tiver treinamento, você pode executar. Enquanto você não tem, não execute. Então ela sabe que é treinamento. Não é treinamento de 40 anos. É treinamento de 15 dias para você começar. Comece sem estar pronto. Isso, cocaína Tutti Frutti, vai dormir. Eu não, também estou quase acabando. Eu acordo cedo mesmo. Eu acordo às 3 e pouca, 4 horas. Bom descanso, irmão. Mas assim, ficou maravilhoso. A live ficou assim, extremamente boa. E eu tô quase terminando. E vai ficar... Tamo junto, João Pedro. Vai ficar gravado. E amanhã vai ser publicado no YouTube. Qualquer rede social nossa aí, Richard Nascimento Terapeuta, você encontra. Todas elas. Cada um tem alguma coisa exclusiva. Estou dando um foco maior aqui no TikTok para ver como que é essa experiência, que é novidade para mim. Já estou em outros lugares há um pouco mais de tempo. Fala, Edward Fox. E o contato comercial está aqui, seja para mentoria, consultoria, conversa, enfim. Chegou no finalzinho, Edward, mas ainda dá tempo de elucidar um desfecho. Então hoje a gente falou sobre aconselhamento, visão e liderança. E no final das contas acabamos entrando no assunto da educação infantil, que foi maravilhoso. Agora é absorver algo aqui nesse meio tempo e colocar em prática alguma dessas ações com que você tem disponível e ir se experimentando. Vai ficar gravado, então vai facilitar bastante a vida de quem quiser rever lá. É só procurar Richard Nascimento Terapeuta. Acho que até se botar no Google, aparece lá também as redes sociais. Vai ter vezes eu falando sério, vai ter vezes eu brincando, tá bom? Faça seu dia ser extraordinário. Ah, Jorge, tu falou que é do Rio de Janeiro, tu é de qual parte do Rio de Janeiro? Faça seu dia ser extraordinário, vá e vença, e que por vencido eu não lhe conheça. Desça sobre nós as poderosas bênçãos do Deus de Israel, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo que eu quero eu posso, e eu tenho, e vem a mim com facilidade. Brilho, transbordo e prosperidade. Eu sou da região dos lagos, mas depois qualquer coisa é só chamar lá no PV ou então no número comercial. Semana. Tamo junto, Eduardo. Desse jeito. Fui! Ficou muito maneiro. Aqui na live aqui, ó, do qual a gente fica mais um pouquinho. Muito bom, tá?